E aí galera, história bom demais. Como vocês já sabem, a história do nosso país ela se divide em três grandes momentos. Quais são esses momentos, Gilberto? Primeiro momento, nós podemos dizer que a história do Brasil se divide em colônia, que vai desde a chegada dos portugueses a essas terras até o ano de 1822. A partir do ano de 1822, nós vivemos um novo período da nossa história. De 1822 a 1889, nós vivemos um período chamado como Império. E o terceiro grande momento da história do nosso país corresponde à República. É justamente sobre esse terceiro período, ou seja, sobre a República Brasileira, que eu quero apresentar para você. Só que essa República que eu vou estar apresentando são esses primeiros anos. Esses anos que vai desde a proclamação no ano de 1889 até o ano de 1930. Então é interessante, galera, vocês perceberem o seguinte, que os militares que conseguiram dar esse golpe, fazendo com que Dom Pedro II saísse do Brasil, os militares, a princípio, assumem a presidência da República. Os militares dos 5 primeiros anos de República Brasileira, eles estarão na administração do nosso país. Não por acaso, esses 5 primeiros anos, que vai do ano de 1889 ao ano de 1894, esse período nós chamamos ela como República das Espadas, porque os militares estavam no poder. A princípio, quando esses militares estão no poder, nós vamos observar uma figura importante nesse período, que vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele, que era o líder das Forças Armadas naquele período. Então o Marechal, ele assume a presidência da República de forma provisória. Logo após a saída de Dom Pedro II, ele assume de forma provisória. E nós vamos observar que ainda nesse governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca, nós vamos observar o quê? A promulgação da primeira Constituição brasileira. A primeira Constituição do Brasil no ano de 1891. É interessante você observar que nessa primeira Constituição vai ter como principal característica 2 detalhes que eu poderia citar para vocês. E quais são esses detalhes da primeira Constituição do Brasil? O primeiro detalhe é o federalismo, justamente, e o segundo detalhe agora vai ser a separação do Estado com a religião. A partir desse momento, nessa Constituição do Brasil de 1891, o Brasil passa a ser o quê? Um país laico. Terminando esse governo provisório, nós vamos ter agora as eleições. Nessas primeiras eleições presidenciais, nós vamos ter o Marechal Deodoro da Fonseca agora, que vai ser eleito. Só que o seu vice vai ser Floriano Peixoto, ele era da oposição. E é interessante você saber que naquele período, as chapas, como nós falamos nos dias de hoje, o vice necessariamente não era obrigado a ser do mesmo grupo político daquele então que estava se candidatando para ser o presidente ou o governador e assim por diante, certo? Então Floriano Peixoto ele vai se tornar o vice-presidente do Brasil nesse período. A princípio, nós vamos observar que Deodoro da Fonseca ele vai ter muita resistência e vai encontrar diversos problemas agora na administração do país, principalmente porque por causa da política adotada pelo então seu ministro, Rui Barbosa, conhecido como a política do encilamento. Diante dessa circunstância e diante dessa insatisfação por diversos militares agora e de boa parte da população e alguns deputados, eles começam agora a fazer uma espécie de lei no Congresso para quê? Para que os poderes desse presidente agora sejam um pouco limitados. Não gostando dessa situação, Deodoro praticamente determina que esse Congresso seja fechado. As Forças Armadas agora, não gostando dessa situação, praticamente dá um ultimato para ele. Que ultimato é esse? Que ele deveria praticamente, abrir mão da presidência. Deveria largar esse posto. E não suportando essa pressão, Deodoro da Fonseca, ele é obrigado agora, literalmente, a entregar o cargo. Essa pressão das Forças Armadas agora é conhecido como a primeira revolta armada do Brasil. E por que primeira revolta? Porque agora o seu sucessor, Floriano Peixoto, vai encontrar também diversas barreiras e vai ter diversos problemas
na administração desse país. E agora as Forças Armadas, o Exército e a Marinha, também não só ameaçam, mas também fazem o quê? Eles chegam a bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Esse bombardeamento é conhecido como a Segunda Revolta Armada. Então que fique claro para você. Nessa primeira revolta armada, nós não temos o bombardeamento da cidade do Rio de Janeiro, e é no governo de Deodoro da Fonseca, e a segunda revolta armada é no governo de Floriano Peixoto, e de fato nós vamos observar o bombardeamento da cidade do Rio de Janeiro. Ok? Terminando esse período da República das Espadas, nós vamos ter agora esse segundo momento, essa segunda divisão da República Velha. Então, os termos que nós encontramos para esse período: República Velha, Primeira República, e um outro termo que geralmente nós observamos em sites e em livros didáticos também, como a República Oligárquica. E por que a República Oligárquica? É um governo exercido praticamente por um único grupo de pessoas, certo? Então, quando eu estou falando de República Oligárquica, eu estou falando de qual grupo? Nesse período, nós temos o Grupo Paulista agora, que se destaca bastante e é um grande produtor de café. E nós temos do outro lado um outro grupo, que é o Grupo Mineiro, grande produtor de leite. Não por acaso, esse período agora é conhecido também como a República Café com Leite. Por quê? Porque existia uma alternância no poder. Nesse período, que vai de 1894, lembra desse detalhe, a 1930, ora, São Paulo, um representante de São Paulo, estava na administração do país, ora, um representante de Minas estava na direção do país. Essa república oligárquica eu vou dividir em dois períodos para você, para ficar melhor. Esse primeiro período nesse vídeo, e o próximo período será, claro, no vídeo posterior. Esse primeiro eu estarei falando sobre essa dominação, e o segundo vídeo estarei apresentando para vocês algumas características sobre a resistência, sobre o cangaço. Estarei falando para vocês sobre o contestado, sobre a revolta da vacina, sobre Canudos, no próximo vídeo. Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Bem, pessoal, nessa república oligárquica nós vamos observar o quê? Nós temos uma grande característica nesse período que vai ser o coronelismo. É isso mesmo. Nesse período, esses coronéis, essas pessoas que receberam esse título há anos atrás, eles tinham uma grande influência em determinadas regiões. Muitas pessoas agora são literalmente forçadas a votar no candidato desse até então grande fazendeiro. Nesse período também é caracterizado onde os mortos eles voltam agora à vida para votar. É isso mesmo. Existia uma grande fraude nesse processo eleitoral nesse período. Então, pessoal, o coronelismo eu acho que não tem muita importância, ou melhor, vou deixar para explicar em uma outra oportunidade para vocês, especificamente as características desse coronelismo, ok? Então, se você analisar bem, ao longo da história do nosso país, nós sempre tivemos um produto que esteve praticamente liderando a economia brasileira. No início da colonização nós temos o quê? Nós temos o pau-brasil. Posteriormente, nós temos agora a cana-de-açúcar. Em terceiro momento, nós vamos ter agora no século XVIII o ouro. E agora, nesse momento da República Brasileira, o carro-chefe da economia agora, o produto-chefe da economia é o café. O café nesse período agora é um produto muito consumido nos Estados Unidos e principalmente na Europa. É um produto chique, tá entendendo? Os europeus e os americanos consumiam muito. E o Brasil agora, os brasileiros, claro, estou falando desses grandes produtores, eles começam a produzir muito mais do que a procura. Qual a consequência disso? Nós vamos ter uma superprodução de café. Só essa produção, essa superprodução agora vai gerar um grande problema. Por quê? Claro, se nós temos produtos demais, isso a matemática nos explica melhor isso. Se nós temos demais, a tendência é que o preço venha a diminuir. Só que os produtores brasileiros não queriam muito ficar nesse prejuízo. Sabe o que acontece? Nós temos o Convênio de Taubaté no ano de 1906. O que é esse Convênio de Taubaté?
é quando o governo agora de São Paulo, de Minas e do Rio de Janeiro se compromete agora a comprar todo o excedente de café desses grandes produtores. Claro, através de alguns empréstimos. Então, esse prejuízo vai ficar nas costas do governo. Só que nós sabemos que o governo não é besta na nossa linguagem. Posteriormente, ele vai estar repassando esse prejuízo ou vai encontrar uma forma de cobrir essas dívidas, esses empréstimos que ele fez, aumentando os impostos. E nós vamos ter problemas futuros agora em consequência desse acordo do governo, nesse convênio de Taubaté. Superando um pouco esse problema, nós vamos observar que o Brasil agora ele inicia o seu processo de industrialização. É isso mesmo. Nesse processo de industrialização, nós vamos observar uma grande leva de pessoas vindo para o nosso país. Principalmente japoneses, nós temos ali italianos, nós temos portugueses e principalmente espanhóis. Principalmente espanhóis, portugueses e italianos. E por que eu falo principalmente? Se você observar uma característica de cada um desses três grupos, ele tem uma característica singular. Majoritariamente, digamos assim, brancos, na visão brasileira, claro, e também eles professam a fé católica. Então, eles serão muito bem recebidos nesse processo agora de urbanização no território brasileiro. Só que essa industrialização ela não será de forma homogênea. Por que não será? De acordo com Pedro Pinchas, existe uma forma de nós regionalizarmos o Brasil em três formas. Quais são essas formas? A primeira é o Centro-Sul, o Nordeste e a Amazônia. E quando eu estou falando que não foi de forma homogênea, por quê? Porque essa industrialização praticamente ocorreu apenas no eixo Centro-Sul. As outras regiões do Brasil, Nordeste e Amazônia, praticamente não tiveram toda essa industrialização. A consequência disso é o desenvolvimento e a urbanização desse período no Centro-Sul, melhor dizendo, e em compensação nós vamos observar agora praticamente um estacionamento das demais regiões. Claro, se nós temos toda essa industrialização, se nós temos toda essa urbanização, a tendência é que cada vez mais nós vamos ter o quê? Grandes centros urbanos nessa região aqui conhecida como Centro-Sul. Essa república oligárquica ou a república café com leite, ela vai praticamente acabar no ano de 1930. É nesse período agora em que Getúlio Vargas, através de um golpe, chega à presidência do Brasil, iniciando agora um período da história conhecido como Era Vargas. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Valeu? É isso aí, pessoal. O objetivo da aula de hoje, praticamente, era explicar para vocês um pouquinho apenas sobre as características dessa subdivisão, se assim podemos dizer, da Primeira República. Expliquei para vocês apenas esse período conhecido como dominação e no próximo vídeo estarei apresentando para vocês as características dessas resistências, ok? Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like também. Não só se inscrever, mas também ativar o sininho para que todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, você seja avisado agora. Ok, pessoal? E lembre-se, história é bom. História é bom demais. Vem comigo que você não se perde, ok? Valeu!